Hoje você vai assumir o lugar do Julius e vai começar um esquema de cupons de desconto onde você nunca vai pagar nada nos supermercados. Imagine você poder entrar e sair sem pagar nada. Eu sou o Rafael e sejam muito bem-vindos a mais uma história. A nossa história de hoje começa no Arizona. Uma mulher que se chama Connie foi presa no meio da noite em casa sem entender nada do que estava acontecendo. No julgamento, ela fica paradinha e nós começamos a ver o que aconteceu para ela ser presa. A Connie era uma ex-atleta olímpica e foi vencedora de 3 medalhas de ouro, mas nem por isso ela ficou rica ou famosa. Ela estava morando com o seu marido que se chama Rick, e como eles não são capazes de ter filhos, os dois gastaram muito dinheiro, mais de $70 mil em tratamentos. Mas quando ela finalmente ficou grávida, o bebê morreu e foi a partir desse momento que o Rick decidiu começar a trabalhar viajando, e quando chegava em casa, ele não dava atenção nenhuma para ela. Quase sempre ele ficava dando indiretas, falando que ela estava desempregada, já que eles perderam muito dinheiro. E para piorar, o Rick ainda não queria fazer esses tratamentos. Ele briga com ela por gastar muito dinheiro, mas a Connie tem uma obsessão aqui. Ela acumula muitos cupons e depois compra muitas coisas com eles. E como o Rick não fica muito em casa, a Connie tem a chance de fazer muitas amizades. E a amiga dela aqui se chama Jojo, e ela é uma youtuber que fala sobre economia e também era muito obcecada por cupons. Ela morava junto com a sua mãe, que se chama Josie, e ela estava tendo problemas para encontrar um trabalho, porque a identidade dela tinha sido roubada há um tempo atrás. Ela fica sempre flertando com o carteiro, que se chama Earl, e além disso, também vende maquiagem de porta em porta. Mas não estava dando muito bem. Quando a Connie vai no supermercado, ela dá por Greg vários cupons para sua compra, e o desconto que ela ganha é absurdo, porque ela sempre paga muito pouco. Em casa, quando ela tá arrumando as coisas na prateleira, ela fica chateada ao ver o papel de parede de bebê que tinha ali. Então, ela decide comer um monte de cereal para tentar curar a sua tristeza. O cereal aparentemente estava velho, e ela foi lá mandar um e-mail para a empresa para reclamar. Dessa forma, alguns dias depois, ela ganhou vários cupons de cereal como um pedido de desculpa da empresa. Quando ela foi ao mercado trocar, o Greg explica para ela que ela não é especial porque todas as empresas que recebem reclamação vão enviar cupons para tentar abafar isso. A Connie começou a enviar um monte de cartas para diferentes empresas, mesmo não tendo nada de errado com o produto deles. E isso fez ela ganhar muitos cupons. A Connie mostrou tudo pra Jojo, que fica chocada com a estratégia e até tenta comprar alguns da Connie, porque sairia muito mais barato do que o preço real de tudo. Então a Connie percebeu que vender esses cupons daria pra ela 100% de lucro e seria um ótimo negócio pra elas. Olhando na internet, eles descobriram que os cupons eram feitos no México, e isso não era muito longe de onde elas moravam. Assim, ela poderia roubar um monte e revender. A Jojo fica com um pouco de receio nesse começo, mas ela estava cheia de dívida e decidiu aproveitar a onda e participar. Agora, nós vemos um homem que se chama Ken. Ele trabalha em um mercado em Nevada. O caixa teve um problema com o cupom, e olhando ele percebeu que era falso. O gerente então pergunta se eles poderiam honrar a compra ou não, até porque a velhinha já era cliente deles há muito tempo. Mas o Ken se recusou porque a regra é clara: não pode e não pode. A senhora só deu uns xingos nele, e pronto. Quando ele estava no avião voltando para sua casa, uma mãe pergunta se ele poderia trocar de lugar com o seu filho para ele se acalmar um pouco, mas o Ken se recusa sem pensar 2 vezes e diz que essa é uma lição que a criança precisava aprender. Aqui ele chegou no seu apartamento em Utah e ele não parece estar muito feliz. Voltando pro México, a Connie e a Jojo chegaram à fábrica de cupons e só olham os funcionários terminando seus turnos. As duas decidiram se aproximar do Alejandro e da Rosa. Eles eram um casal que estavam quebrando as regras entre aspas ali, então as duas seguem eles com o carro, mas eles acharam que iriam ser roubados. E a Connie precisou esclarecer as coisas porque ele apontou uma arma para elas. As duas dizem que elas estavam querendo pedir ajuda, e assim o Alejandro levou elas para casa dele para conversar. Nós descobrimos que a Rosa estava grávida e o salário deles é muito ruim. Então a Connie e a Jojo apresentam uma oferta para eles. Se o casal roubar os cupons para eles, as duas vão vender e vão dividir parte dos lucros que vai ser diretamente para eles. O Alejandro tem um pouco de medo, mas a Rosa quer por conta do bebê. Os dois montaram um plano, porque sempre quando eles precisam imprimir um certo tanto, vai sobrar um que precisa ser destruído.
Então, eles vão enviar esses que eram para ser as sobras para os Estados Unidos. Assim, ninguém iria descobrir esse plano ilegal. Então, nós vemos que alguns dias depois, elas de fato receberam a sua primeira caixa de cupons. Assim, elas criaram um site bem simples para vender e a Connie ainda promoveu nos seus vídeos e foi um sucesso. Elas começaram a ganhar muito dinheiro, mas logo os supermercados começaram a perceber isso. O Ken recebeu telefonemas de gerentes reclamando de todo o dinheiro que eles estavam perdendo. E assim ele começou uma investigação por trás desses cupons. Então, depois de 11 dias nessa, o Ken encontrou uma mulher que tinha comprado um desses cupons e falou que comprou em um site que tinha sido promovido por uma mulher no YouTube. Então, voltando ao seu escritório, ele abriu o site e viu tudo o que estava acontecendo. Agora, voltando para Connie e a Jojo, elas estavam tristes porque a conta delas no PayPal foi congelada, já que recebeu muito dinheiro de uma forma muito rápida. Então, para descongelar isso, elas precisavam provar que estavam fazendo um negócio legítimo, e elas não sabem como fazer isso. E como elas estavam desesperadas, as duas entraram em contato com uma mulher que se chama Tina, e ela era uma hacker da Deep Web. A Tina até briga com elas por promover isso de uma forma tão aberta, assim elas poderiam ser rastreadas de uma forma muito fácil. Elas excluíram o vídeo da Jojo e ela explica que as duas precisam de uma empresa de fachada para parecer que era um negócio legítimo. Elas vão ter identidades falsas e uma casa nova para poder trabalhar. Além disso, esperar 6 meses para gastar o dinheiro para não ter nenhum BO. Então, depois de tudo dar certo, a Tina vai receber 10% por conta da ajuda. A Tina deu para elas um pendrive criptografado para elas poderem guardar os seus materiais importantes, seus arquivos. E como a Tina agiu muito rápido, não tinham mais pistas na internet para o Ken chegar até elas. Dessa forma, ele foi até o FBI e eles disseram que vão investigar esse problema. Mas o pessoal na verdade acha que isso era besteira e joga para um homem que se chama Albert. Ele é um dos funcionários dos cargos mais baixos do FBI, e como ele não tem nada melhor para fazer, ele aceitou o caso. Enquanto isso, o negócio dos cupons ficou muito lucrativo, e o Ken fica lá fuzilando o FBI com mensagens todos os dias. E nós vemos que se passaram 6 meses e as duas estavam prontas para pegar esse dinheiro, mas elas se lembram que esse dinheiro ainda é sujo e elas precisam limpar ele. Então a Connie decidiu que elas precisavam comprar muitas coisas caras para serem revendidas. O dinheiro dessa venda vai ser legal. Elas pegaram um empréstimo no banco fingindo ser da empresa de cosméticos da Jojo, falando que era para contratar pessoas. E assim, as duas compraram carros esportivos, barcos, um avião particular e até mesmo armas. Depois, teve viagens para Las Vegas e lá elas estavam discutindo sobre o futuro. A Jojo quer pagar a casa da sua mãe e a Connie quer fazer o tratamento de fertilidade de novo. E aqui nós vamos pro Ken. Ele recebeu uma ligação do FBI. O Albert falou que ele não poderia fazer nada pela internet porque um especialista excluiu todos os dados dos cookies, então não dá para rastrear. Mas como os cupons iam pelo correio, eles poderiam dar um jeito. Então o Ken conheceu o Simon, que é um inspetor postal. Ele aceitou o caso e pediu ao Ken que peça alguns desses cupons no site para que eles pudessem dar uma boa olhada nesse sistema. Então depois de alguns dias o envelope chegou e eles perceberam que vem do Kansas. Mas por um selo online eles perceberam que de verdade vinha do Arizona. Ele vai voar para Phoenix em breve e vai levar o Ken junto porque ele conhecia todos os supermercados de lá. A Connie, por outro lado, tava lá marcando a consulta na clínica de fertilidade e até levou a Jojo porque o Rick não ligava muito pra isso. O médico disse que essa é a última chance dela, então ela tava usando a semente de um doador ao invés do seu marido. E depois disso, a Tina foi lá falar com elas pra saber pra onde foi todo o dinheiro e fica muito brava, porque usando a marca de cosméticos já tinha limpado o dinheiro, não tinha por que sair comprando coisas. Então agora elas precisavam de fato vender tudo que elas tinham comprado o mais rápido possível e colocar no banco de novo em pequenas quantias para não dar problema. O Rick finalmente chegou em casa e percebeu a TV nova que a Connie comprou. Ela diz que conseguiu um emprego e que não usa mais cupons. Isso deixa ele feliz e aparentemente dá uma nova chance pro relacionamento deles. O Ken e o Simon estavam interrogando todos os caixas dos mercados e perguntam por qualquer cliente com obsessão por cupons. E quando eles chegaram até o Greg,
Ele falou muitas informações valiosas. Ele não sabia o nome da Connie, mas dá uma descrição dela e menciona o lema dela que estava no site também. O Ken se lembra disso na hora, então no outro dia, os dois foram até os correios para ver se alguém se lembrava da Connie, mas ninguém lembra dela. Só que quando eles escutam sobre cupons, o pessoal dedura o Earl porque ele sempre assistia dicas de economia da Jojo no YouTube. E quando nós voltamos para elas, as duas estavam tentando vender tudo no eBay. Elas foram até um café e encontraram dois homens de um clube de tiros. E assim, elas pegaram o endereço desse clube e vão lá vendendo as suas armas. A Jojo começou a fazer um discurso, mas o líder deles não quis comprar e as duas fizeram um acordo para dar um bom desconto se eles pegarem todas as armas. Enquanto isso, o Ken e o Simon estavam falando com o Earl, mas ele não dá nenhuma informação. E depois que ele foi liberado, ele foi até a casa da Jojo. E lá, ele deixa um bilhete disfarçado como se fosse uma carta. A mãe dela é quem pega essa carta sem entender que isso era muito importante. Mas nós vemos que os dois estavam seguindo ele. Então, eles vão ficar ali vigiando esse local. De noite, a Jojo chegou em casa e eles perceberam que essa não era a loira que o Greg falou, mas era uma mulher que estava no YouTube. A Jojo saiu do carro e começou a dançar. No outro dia de manhã, a Jojo estava distraída em uma discussão com a sua mãe e não percebeu a carta para ela. Então ela dirigiu até a casa lá como padrão e o Ken com o Simon seguiram ela. E lá eles conseguiram ver a Connie, e aqui ela bateu com a descrição do Greg. O Simon reuniu a galera para iniciar as operações, e depois disso eles conseguiram mais detalhes, e foi fácil eles conseguirem a identidade delas. Naquela noite, a Jojo não consegue dormir, então ela foi para a cozinha fazer um lanche. Só que ela finalmente viu a carta do Earl, e lá estava escrito que ela precisava sair da cidade agora, mas agora não tem como. O Simon chegou até a Connie com seus homens e prenderam tanto ela quanto a Jojo. Até a coitada da Josie foi junto. A casa delas foi revistada e o Earl fica surpreso ao ver a Jojo na TV. Os interrogatórios começaram e o Rick e a Josie já disseram que não tiveram nada a ver com isso e até aceitam cooperar com as autoridades. A Jojo tenta se fingir de inocente, mas eles conseguiram aquele vídeo dela vendendo os cupons. A Connie já admitiu logo de cara que fez merda, mas ela fica bem abalada por poder pegar 40 anos de cadeia por fraude. Mas, se ela assumir tudo, eles vão ser mais tranquilos com a Jojo. E nós vemos que ela foi libertada porque alguém pagou a fiança dela. E quando a Jojo sai, ela vê que foi o Earl. Mas a Connie não teve a mesma sorte. O Rick só visitou ela para falar que não iria pagar a fiança nenhuma. Então a Connie só pediu o divórcio. A investigação começou e eles rastrearam os cupons até o Alejandro e a Rosa, mas o casal já tinha desaparecido e o governo mexicano também não foi atrás deles. A Connie contratou um advogado bem caro. Ele diz que as duas apenas encontraram uma brecha da mesma forma que as megacorporações fazem o tempo todo. Então a Jojo recebeu apenas 10 dias de prisão, mais 1 ano em liberdade condicional. A Connie pegou 11 meses de prisão com possibilidade de liberdade condicional. O Simon e o Ken não ficaram muito felizes e querem respostas do procurador do estado. Ele explicou que o juiz foi tranquilo porque as empresas de cupons pediram para evitar uma má impressão do público. E para as corporações, esses 80 milhões de dólares não eram quase nada. Então a vida de todo mundo começou a mudar. O Ken começou a ser mais legal com as pessoas, a Connie se divorciou e conseguiu ficar grávida. As autoridades ficaram com dinheiro, mas ignoraram as coisas que também estavam no quarto de bebê da Connie, pensando que era apenas comida. Mas nós vemos que lá dentro estava cheio de dinheiro. E em um país que não tinha tanta burocracia assim, elas montaram mais um esquema. E a Jojo só ficou esperando a Connie sair da cadeia para elas continuarem trabalhando. O que vocês acharam do filme de hoje? Gostaram das reviravoltas? Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui e até a próxima!